Alô, meu povo do 7º ano da Escola Dinâmica. Vamos continuar aqui com nossa revisão, hoje falando sobre a urbanização brasileira, que tem muito a ver com a questão da população que a gente falou na aula passada. O processo de urbanização se deu justamente por conta da questão populacional, devido ao processo migratório que ocorreu muito intensamente a partir de, principalmente, da década de 60 em diante, onde as grandes metrópoles começaram a se desenvolver e, a partir de então, começaram a dar oportunidade de empregabilidade para a sociedade naquela época. E, consequentemente, passou-se a haver um processo urbanístico muito intenso nas grandes metrópoles. Algumas causas que provocou esse processo de urbanização, dentre elas nós tivemos o processo de industrialização e o êxodo rural. A industrialização, por quê? Por que se deu essa industrialização associado justamente ao processo de urbanização? Veja só, no Brasil a gente teve um processo de industrialização tardio, a nossa indústria brasileira, ela começou a crescer, ou surgiu, 100 anos após a que ocorreu na Inglaterra. Até então, a população brasileira era uma população majoritariamente rural, ou seja, grande parte da população brasileira estava instalada na área rural do país. E aí, consequentemente, com o processo de industrialização, as indústrias começaram a surgir, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, e, consequentemente, oferecendo uma grande quantidade de empregabilidade à sociedade naquela época. E aí, esse atrativo fez com que a população, que antes era majoritariamente rural, acabou migrando para os grandes centros industriais, que estava localizado basicamente nas grandes capitais. E aí, consequentemente, acabou acarretando o aumento ou o crescimento desse processo de urbanização. Então, o processo de urbanização está intimamente ligado à industrialização, como eu falei para vocês, tendo sua origem a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII, só que no Brasil veio chegar tardiamente, pois as atividades industriais é um fenômeno espacial urbano que gera oferta de empregabilidade e, consequentemente, acabou acarretando um processo pelo qual o surgimento da urbanização acabou sendo intensificado. E aí, fato esse que serve como atração de pessoas, populacional, e aí em todos os lugares em busca de trabalho. As pessoas começaram a migrar em busca de trabalho, com tanto do meio industrial. E aí foi excelente, principalmente no que se diz respeito às questões de desenvolvimento econômico dos países industrializados, e principalmente o Brasil. Só que aqui no Brasil, quando a indústria surgiu, era uma indústria de baixíssima qualidade, mas que oferecia empregabilidade para a sociedade. O importante era isso, que as pessoas passavam a se empregar e, consequentemente, promovia o crescimento do PNB, que é o Produto Nacional Bruto, porque até então a gente não podia considerar um crescimento do PIB, porque a gente não tinha multinacionais instaladas aqui, porque quando a gente fala de PIB, está relacionado toda a economia gerada no Brasil, associado também às multinacionais que vêm para o país. No caso, naquela época, a gente tinha aqui o crescimento do PNB, que é o Produto Nacional Bruto, através do processo de produção industrial e comercialização aqui dentro do país. E aí, consequentemente, você passou a ter essa forte movimentação econômica e o crescimento das áreas urbanas. E aí, outra causa do processo de urbanização foi o êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é justamente a saída do homem do campo para as cidades, e se deu justamente por conta da oferta de empregabilidade oferecido não só pela indústria, mas também pela construção civil. Ou seja, o setor secundário em si foi um dos principais setores que promoveu o crescimento, o desenvolvimento dessa questão urbanística, porque o setor secundário está ligado à indústria e à construção civil. E esses setores acabou acarretando esse processo
né, urbanístico que promoveu o crescimento das grandes cidades. E esse êxodo rural aqui no Brasil se deu para 3 regiões, basicamente aqui no Brasil, que foi para a região sudeste, devido ao desenvolvimento econômico de São Paulo e Rio de Janeiro, para a região centro-oeste, por conta da construção de Brasília, não é? Contra a construção de Brasília, e também para a região norte, devido à exploração do ouro, não é? O garimpo do ouro em Serra Pelada. Isso acabou acarretando esse processo de urbanização, que foi de fundamental importância no que se diz respeito ao processo de desenvolvimento econômico, né, das grandes metrópoles, e que, consequentemente, acabou acarretando esse processo de desenvolvimento. E aí foi de fundamental importância. E aí as zonas rurais são ligadas milenarmente, né, às atividades em que o homem diretamente sobre a natureza, porque existia, na realidade, uma relação homem-natureza, e por isso que antes da década de 60 a maior parte da população se instalava basicamente no meio rural, né, porque essa relação homem com a natureza era importante, já que eles não tinham uma mão de obra qualificada, e da terra ele tirava o seu próprio sustento. Isso acaba acarretando esse fortalecimento com relação à sua questão econômica, né? E aí, consequentemente, essas pessoas que moravam no meio rural, né, sobreviviam a partir dali, a partir da natureza, né, tiravam o seu sustento. E aí, consequentemente, passavam a se envolver melhor o seu dia a dia. E aí, com o tempo, né, eles ficaram só naquele processo, não se envolvia, era uma agricultura praticamente uma agricultura de subsistência, ou seja, eles cultivavam para o consumo e não se desenvolviam particularmente. E aí começaram a querer, né, galgar novas aventuras para que a sua situação econômica tentasse um pouco melhorar com o passar do tempo. E aí foram em busca de melhores condições, e começou esse processo migratório para outras regiões em busca de condições econômicas. E aí o meio urbano começou a se tornar um meio túrgido, não é? Quando eu digo túrgido, é inchado em relação a esse grande volante de pessoas que foi em busca de melhores condições de vida, e aí, consequentemente, as coisas começaram a se modificar, digamos assim, em termos de estrutura das grandes cidades. Vamos falar um pouco dessa relação de campo-cidade, né? Com a urbanização, as cidades assumem o controle da espacialidade e passam a apresentar uma importância muito grande para as sociedades. Dessa forma, as zonas urbanas tornaram-se centro de produção de bens materiais, né? E aí, consequentemente, da prestação de serviços, das decisões políticas e econômicas. Por sua vez, as zonas rurais subordinam as zonas urbanas. Então, passou a haver uma subordinação em relação da zona rural com a zona urbana. E aí, consequentemente, a situação começou a se modificar, né? O meio rural acabou sendo subordinado ao meio urbano. Mas hoje o meio urbano também necessita do meio rural, porque boa parte dos produtos, né, que são feitos no meio ou produzidos no meio rural vem para o meio urbano. E aí, consequentemente, um praticamente depende do outro, né? Por sua vez, as zonas rurais subordinam as zonas urbanas, estabelecendo-se uma relação entre campo, que produz os bens primários, geralmente agropecuários, que serão consumidos nas zonas urbanas. Estas, por sua vez, produzem máquinas, tratores, caminhões, além de serviços como educação, saúde, lazer, bancos financeiros, que serão absorvidos também pela zona rural. Então, é um processo de troca. Nessa questão aí, eu tenho um processo de troca, entre esses dois centros, né? O centro urbano e o centro rural. Então, um produz para que o outro desenvolva, que automaticamente o outro acaba absorvendo também. Então, há esse processo de troca de serviços entre esses dois locais. Então, hoje o crescimento fez com que as zonas urbanas se tornassem grandes metrópoles, grandes centros comerciais. E aí surgiu as chamadas redes urbanas.
O que são redes urbanas? É um conjunto de cidades que mantêm relações comerciais, industriais, culturais, financeiras e políticas entre si, né? Ou seja, eu tenho principais cidades, vou citar aqui São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eles têm relações econômicas entre elas, né? Tem relações culturais, né? Você vê que durante o carnaval, né, há uma disputa grande do Carnaval do Rio de Janeiro com o Carnaval de São Paulo, as escolas de samba, né, que oferece pacotes econômicos para as pessoas irem para ambas as cidades que melhor oferece as condições, e isso acaba movimentando a economia. Não é uma questão, uma briga sadia, não é? Que de uma forma ou de outra acaba movimentando a economia das cidades. Isso é importantíssimo, não é, quando a gente fala em relação ao desenvolvimento econômico. Então, essas relações são chamadas por uma cidade que dentro do espaço apresenta maior diversidade de desenvolvimento do setor de serviços. E aí acaba promovendo também o processo de conurbação de cidades, né? Quando uma cidade, uma metrópole acaba influenciando, né, a economia das circunvizinhas, como é o caso, por exemplo, da Grande Recife, digamos assim. Eu tenho Recife como metrópole principal e as cidades circunvizinhas são fazem parte da região metropolitana através de um processo de conurbação de cidade, onde a economia de Recife acaba interferindo diretamente na economia das cidades vizinhas, como Camaragibe, São Lourenço, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, entre si. Muitas pessoas que moram nessas cidades acabam trabalhando no centro do Recife, não é? E aí por isso que o Recife é o centro comercial e econômico das nossas cidades aqui circunvizinhas, não é? Isso dá o nome de conurbação de cidades. Falar um pouco sobre a hierarquia das cidades, né? A hierarquia das cidades se divide devido ao desenvolvimento da economia de algumas cidades, divide-se em metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional 1 e centro regional 2. Uma metrópole global aqui no Brasil, qual é? São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais. Por quê? Porque a economia dessas duas cidades tem interferência direta na economia do mundo como um todo. Por isso, eu tenho aí a metrópole global. Você já deve falar da Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Quando há uma queda ou uma variação qualquer na Bolsa de Valores de São Paulo, acaba interferindo na economia do mundo como um todo, não só na economia do Brasil. Por isso ela é considerada uma metrópole global, né, onde a sua economia tem influência na economia do mundo como um todo. Existe também a metrópole nacional. Metrópoles nacionais são aquelas que sua economia tem influência no país como um todo. Por exemplo, Recife, Salvador, Fortaleza, Espírito Santo, são consideradas, Belo Horizonte, na realidade, são consideradas metrópoles nacionais. A sua economia acaba tendo influência na economia do país como um todo, e aí eu tenho uma metrópole nacional. Já as metrópoles regionais, são aquelas que sua economia tem influência direta na região, como por exemplo Manaus. Manaus tem influência direta na região norte, O desenvolvimento da economia de Manaus tem influência direta na região norte. E aí, consequentemente, você tem a metrópole, regional, ou seja, de Manaus, ela acaba influenciando de forma direta na economia da região norte como um todo. E aí considerada metrópole, como é que se diz? Regional, na região norte como um todo. Não só Manaus, como também Goiânia, tem influência na região centro-oeste, Belém, tem influência na região norte também. Então são várias metrópoles regionais. Temos também um centro regional. O centro regional, por exemplo, eu tenho aí Londrina, Cuiabá,
né, são cidades onde tem influência menor que o da metrópole nacional, mas que sua economia tem uma influência muito direta, né, digamos assim, no que diz respeito à situação econômica da região como toda. E aí, consequentemente, eu tenho essa metrópole ou esse centro regional. Né? E o centro subregional é aquele que está dentro desse centro regional. Né? Então, eles têm uma influência direta dentro um do outro, né? Em uma mesma região. Ok? E aí eu tenho essas chamadas hierarquias de cidades, né? Que é muito comum ocorrer aqui no Brasil. Falar agora sobre as regiões metropolitanas, que é chamadas conurbação de cidades, que eu já falei para vocês um pouco disso aqui. Eu tenho Recife, por exemplo, considerado cidade dormitório, Olinda, considerada uma cidade dormitório, porque a maioria da população de Olinda, ela trabalha em Recife, não é? E aí, consequentemente, a economia de Recife afeta diretamente na economia de Olinda, não é? E aí, consequentemente, existe um processo chamado de conurbação de cidades, onde Recife acaba crescendo de tal forma que acaba influenciando diretamente no crescimento da economia das cidades circunvizinhas. Aí eu tenho como exemplo, por exemplo, você vai viajar para outro estado e as pessoas perguntam, você é de onde? Eu sou de Recife. Mesmo você morando em Olinda, não é? Você diz que é de Recife, que não é errado, não é? É correto, mesmo você morando em Olinda, você dizer que mora em Recife, porque Olinda faz parte da região metropolitana, não é? De Recife. Não é? Olinda faz parte da região metropolitana, assim como Camaragibe, São Lourenço, etc. Então esse fator é chamado de conurbação de cidades. Ok? Deixa eu falar aqui. Falar agora um pouco sobre os problemas urbanos, né? Os problemas e impactos ambientais que se tem, um dos quais está relacionado à questão da verticalização das cidades. A verticalização das cidades, que é justamente a cidade crescendo em forma de prédio, acaba empurrando, né, os bairros vizinhos, né, para as áreas periféricas por conta do inchaço, né, dessas grandes cidades, né, e formando assim as chamadas ocupações ordenadas, também chamadas de favela. Né, comunidade, não pode mais chamar de favela. O povo hoje em dia está muito doído, né, ninguém pode falar mais nada porque acaba, de uma forma ou de outra, machucando o coração das pessoas. Não pode chamar de favela, não. Né? O povo hoje em dia é um povo muito Nutella. Né? Não é um povo raiz. Então, as comunidades, não é? É menos impactado. Eu já morei na favela e nunca reclamei do que falam. Não. É porque, infelizmente, a sociedade hoje em dia, ela não sabe escutar verdades. Né? O ser humano, hoje em dia, ele é muito afetado por determinadas coisas. Por exemplo, as pessoas, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente vive com a mãe da gente, né, quando a gente mora com a mãe da gente faz parte da nossa família. Não é? As pessoas já acham até errado quando eu falo isso. Mas é a realidade. Não é? Quando a pessoa se casa e sai da sua casa, deixa de morar com sua mãe e vai morar com sua esposa e seu filho, sua mãe deixa de ser sua família. Ela passa a ser seu parente. Não é? Então tem essa visão. Família é aquela que vive em um próprio lar, onde as economias são divididas para todos. Então, sua mãe é sua família? Não. Minha mãe é meu parente. Não é? Ela é minha família a partir do momento que eu vivo com ela, eu moro com ela, eu não moro com ela. Minha mãe mora na outra rua aqui, ela é minha parente. Né? Mas eu nunca deixei de seguir os ensinamentos da minha mãe. Minha mãe me ensinou muita coisa. Ela me deu muito conselho. Né? Cabe eu aceitar os conselhos ou não. Mas a partir do momento que eu saio da casa da minha mãe, eu vou ver a minha vida. Né? Então a minha vida eu tenho que saber viver e vou ministrá-la da melhor forma possível, da forma que me agrade.
alguns ensinamentos que eu absorvi da minha mãe eu vou levar para o resto da minha vida, né? Outros nem tanto, que a gente não é obrigado também a levar isso para o resto da vida, né? Mas que você tem que seguir o seu rumo a partir do momento que você sai da casa da sua mãe, né? Então eu tenho esse ensinamento comigo. Mesma coisa é meu filho. Meu filho, quando mora comigo, ele é da minha família, mas a partir do momento que ele se casa, ele deixa de ser meu filho e vai ser meu parente, né? Quer dizer, ele continua sendo meu filho, mas ele não é mais da minha família. Ele vai ser meu parente. É diferente, né? Então, a sociedade hoje em dia ela tem dificuldade de escutar algumas coisas, né, que são muito afetadas. Ninguém pode falar mais nada, porque é processo, não sei o que, coisa e tal. E não é bem assim, né? A gente tem que começar a saber engolir alguns sapos, mesmo que para os nossos ouvidos não pegue bem, mas que é a realidade, né? Então por que eu não posso chamar de favela se é favela? Né? Eu falo a pessoa marginal. A palavra marginal é uma palavra feia, soa mal para os nossos ouvidos. Mas não quer dizer que a palavra marginal, eu estou dizendo que a pessoa é um bandido, não. Não é? Eu sou marginal, posso até ser. Para que eu sou marginal? Referente a quê? Marginal é aquele indivíduo que está à margem de alguma coisa. Não é? Então, se eu morar à margem do rio, eu sou um marginal do rio, ou seja, eu moro à margem do rio. Não é? Quando a gente fala de um ser humano marginal, ele tem várias conotatividades. O ser humano marginal para uma sociedade tem dois sentidos. Aquele marginal pelo qual ele é um bandido, né? E o marginal porque ele não está dentro das qualificações econômicas de uma sociedade. Então, aquele marginal que vive em uma favela não quer dizer que ele é bandido, mas ele está à margem da sociedade desenvolvida. Né? Então a gente tem que saber escutar e interpretar as coisas. Que infelizmente, né, existem coisas que soam mal aos nossos ouvidos, mas que é verdade. Que a sociedade hoje em dia, ela infelizmente foi criada de uma forma onde acaba sendo afetada por muitas coisas. Infelizmente, dessa forma que acontece. Né? É a estrutura hoje da sociedade atual. Né? E aí, consequentemente, eu tenho esse grande problema, né, que é o crescimento desse bolsão de favelas, de ocupações ordenadas, né, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, acarretado justamente por conta desse grande êxodo rural que a gente teve nas décadas passadas e que, infelizmente, acabou promovendo esse fator negativo, né, onde tem a deficiência relacionada ao saneamento básico. Né? Muitas cidades não têm saneamento básico, os esgotos correm a céu aberto, né? E isso acaba acarretando problemas relacionados à saúde humana. Né? Aí surgem verminoses, né? Surgem doenças de pele, né? As doenças parasitárias em si, em geral, né? São ocasionadas justamente por conta dessa falta de estrutura que as cidades atuais têm, justamente por conta desse processo de marginalização, né? Essa periferização, assim, digamos, das grandes metrópoles, né? E aí, consequentemente, eu tenho esse fator negativo. O outro fator negativo é justamente o grande crescimento de aterros sanitários. Por quê? O aterro sanitário está ligado justamente ao desenvolvimento do capitalismo no mundo. Não é? O sistema capitalista ele faz com que as sociedades acabem consumindo mais e, ao consumir mais, gera o quê? Resíduos sólidos, que é o lixo. Esse resíduo sólido, grande parte dele é depositado nos grandes centros urbanos em aterros sanitários, o que vai acarretar a eliminação de gases poluentes na natureza, como a eliminação de, por exemplo, gás carbônico, gás metano, que são nocíveis à atmosfera, não é? Aí provoca, consequentemente, o aquecimento global. Né? Infelizmente, isso é acarretado justamente por conta desse processo de urbanização que nós temos no nosso planeta atual, devido ao crescimento do capitalismo. Não é?
E aí, consequentemente, eu tenho o aquecimento global, não é? O efeito estufa, surgido justamente por conta do grande consumo das sociedades urbanísticas, e aí, consequentemente, acaba acarretando esse fator de ordem negativa, não é? Relacionado a esse processo, né, de desenvolvimento do processo urbano que nós temos no Brasil. Não é? É um fator natural que, infelizmente, dos países pobres subdesenvolvidos, não é? E em desenvolvimento também. Nos países capitalistas desenvolvidos, as coisas já estão de uma forma mais controlada, as pessoas já estão pagando pelo lixo que produzem, não é? E isso acarreta, de uma certa forma, uma diminuição, não é, no processo de impacto ambiental, né? E aí, consequentemente, você tem esse fator, né, onde as pessoas, quando vão fazer compras, digamos assim, de alguns produtos, eles vão analisar primeiramente o que é que eles vão comprar, para não ter que comprar produtos onde eles vão saber que não vai ter condições de consumir durante um mês todo, e aí vai virar lixo, né? E aí ele vai ter que pagar por esse lixo que ele vai produzir. Isso é um fator negativo relacionado aos processos de desenvolvimento da economia, né, de alguns países envolvidos na atualidade, né? Isso é um fator que hoje já está ocorrendo em alguns países envolvidos no mundo, né? E aí vai acarretar a consequente diminuição da geração do lixo, né, do resíduo sólido, né, nas grandes cidades de países envolvidos. Uma questão também relacionada a esses fatores do processo de urbanização é o surgimento de ilhas de calor. A ilha de calor está relacionada à verticalização das cidades, juntamente com asfalto e concreto, onde você tem e impede, devido ao crescimento das cidades verticais, faz com que o ar circule de forma inadequada, não é? E o aumento da temperatura local por conta do asfalto e concreto. E isso acarretando o maior índice de elevação de temperatura local, chamada ilha de calor, que acaba produzindo problemas no aparelho respiratório e, consequentemente, vai impedir com que as pessoas tenham relacionamentos mais adequados umas às outras, porque as pessoas não vão costumar mais ficar no meio das ruas por conta do aumento da temperatura ambiente. Vão ficar mais trancadas dentro de casa com o ar-condicionado ligado. E o ar-condicionado, por sua vez, acaba produzindo gases, né, como o CFC em sua fabricação, que vai acarretar a destruição da camada de ozônio. Né? A camada de ozônio, ela protege nosso planeta Terra contra os raios UVA e UVB, justamente que são nocíveis à nossa saúde, que pode causar tanto câncer de pele quanto o surgimento de catarata. Né? Pessoas que usam óculos, né, são mais suscetíveis a desenvolver a catarata, porque os raios solares ele acabam batendo na lente do óculos e aí, consequentemente, vai queimando aos poucos o cristalino. E aí você vai ter que fazer uma cirurgia de catarata para trocar o cristalino, etc., e voltar a enxergar melhor. E isso está relacionado justamente ao furo da camada de ozônio, o que é um grande problema nas sociedades envolvidas atuais, né, por conta da emissão de gases poluentes como o CFC, que é o clorofluorcarboneto, que é extremamente nocivo à nossa camada de ozônio, que ele vai destruindo as partículas de ozônio. Além disso, os centros urbanos têm problemas também com poluição sonora, devido à grande quantidade de carros que circulam nas cidades. E aí você tem a poluição sonora por causa dos carros buzinando, carros de som também fazendo anúncio de vereadores, candidatos, etc. Carros de ovos também, vendendo ovos pelo meio da rua, né, que agora é moda. Né, e tudo isso acaba ocasionando a poluição sonora. Além disso, a poluição visual por conta de grande quantidade de outdoors nas ruas, lambe-lambe, etc., que acaba fazendo uma poluição visual muito grande, né, e é um fator de ordem negativa com respeito ao processo de urbanização das grandes cidades. Então, gente, eu vou terminando por aqui. Né, nossa revisão foi dada, não é? Então, na próxima semana, nós retornaremos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.